Seja bem-vindo ao Corações e Mentes, o programa do canal Simers que aborda a sensibilidade, a profundidade dos temas relacionados à saúde mental. Em um episódio anterior, conversamos sobre a ansiedade como um fenômeno humano e até aqui eu acho que tu vai ter que questionar, natural. Não sei se seria natural, eu diria talvez comum. Mas hoje vamos dar um passo além. Vamos falar sobre os transtornos de ansiedade, quando a preocupação deixa de ser um mecanismo de proteção e passa a dominar a vida. E eu gostaria que tu, Manuel Garcia Júnior, tu falasse com a tua experiência, a tua expertise sobre a vida. Então, entre esses transtornos, em termos técnicos, teríamos o transtorno de ansiedade generalizada, a síndrome de pânico, a fobia social, a agorafobia. E para falar sobre isso, como eu já citei, está aqui o Dr. Manuel Garcia Júnior, professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina da UBRA de Canoas e participante do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Então, uma alegria tê-lo conosco e gostaríamos que o senhor discorresse sobre esse tema, porque, diga-se de passagem, o Brasil hoje, isso é comprovado, né, é o país que tem mais ansiedade no mundo. Então, com vocês, Manuel Garcia Júnior. Doutor Ricardo, prazer estar aqui, prazer a todos que estão nos ouvindo, assim. Realmente, é um tema muito importante para nós, assim, acho que para o mundo inteiro, para nós brasileiros especialmente, né? E para nós gaúchos, reavivados pela chuva que está correndo nesses últimos dias, que correram nos últimos dias aí. Acho que sim, acho que a ansiedade é natural, né? No sentido de que ela é um mecanismo de proteção da gente, que nos ajuda a avisar que alguma coisa vai dar errado e nos protege no sentido de nos avisar. Avisando dessa forma, a gente consegue se cuidar, a gente consegue evitar aquilo que pode ser um risco iminente. Mas o tema de hoje não é falar sobre essa ansiedade, é falar sobre a ansiedade que nos domina e que se transforma numa doença, né? Tem um conjunto de doenças que são todas elas com o mesmo sintoma de ansioso de base, mas que elas vão mudando de nome no tipo como é que a ansiedade se manifesta. Por exemplo, tem pessoas que têm uma ansiedade que está relacionada com uma coisa muito específica. Eu tenho ansiedade de subir no avião, ansiedade de uma altura, ansiedade de estar num ambiente fechado, e para isso se dá o nome de fobia. Tem pessoas que têm uma ansiedade quando elas recordam, pensam ou sonham com coisas ruins que aconteceram no seu passado, e para isso se dá o nome de estresse pós-traumático. Tem pessoas que têm ansiedade quando uma ansiedade que explode dentro delas mesmas. Elas estão bem, daqui a pouco a ansiedade vem explosiva e vem com a sensação de que elas têm um troço, têm um infarto, que elas vão morrer. E dá para isso o nome de transtorno do pânico. E tem pessoas que estão ansiosas o tempo todo, de uma forma geral. Dá para isso o nome de ansiedade generalizada. Mas de uma forma ou de outra, todos são transtornos da ansiedade. E que carregam dentro deles uma coisa que é muito complicada. O fato que eles, com grande frequência, eles vêm e não vão. Eles aparecem e não somem. Eles já vêm com a pessoa, muitas vezes, desde sempre, dando pequenos sinais. Não é raro tu ver uma pessoa assim, uma moça com uma ansiedade generalizada, que na sua infância já manifestava sintomas ansiosos, que não apareciam, eram disfarçados. Era aquela menina que era super comprometida com a escola, chegava em casa, fazia todos os temas, e que as pessoas com orgulho diziam assim, olha, vejam só como ela é mais madura do que deveria ser nessa idade. Atrás de meninas muito maduras, precocemente, muitas vezes tem meninas ansiosas, que aparecem de uma forma diferente e adoecedora, pode aparecer de uma forma diferente adoecedora quando ficam maduras, né? Quando ficam adultas. Como é uma doença que tem uma tendência a ser crônica, uma tendência a vir e não ir embora, é necessário que a pessoa desenvolva mecanismos para lidar com ela. E os mecanismos para lidar com elas normalmente são 4. O primeiro mecanismo é atividade física. A atividade física é uma situação muito importante para o manejo da ansiedade. Principalmente atividade física do tipo aeróbico.
caminhar, correr, nadar. A manutenção persistente da atividade física alivia muito os transtornos de ansiedade de uma forma geral. Claro que o bom ansioso tem uma tendência a fazer com que até mesmo a atividade física, que era para ser bom, vire alguma coisa estressante. Então, como é que o ansioso faz? O ansioso diz, eu vou correr na esteira. Ele pega, corre contra o relógio, na maior distância possível, e põe uns fones de ouvido e uma música assim, ó, pum, 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 pum. Ou seja, ele transforma aquilo que era o seu momento de estar melhor para, de novo, um novo momento de competição com ele mesmo e de geração de ansiedade. Pois é, eu diria, por exemplo, o pessoal que joga tênis, né? Aquilo seria um esporte para fazer um exercício, para diminuir essa ansiedade, mas às vezes tem gente que vira aquilo numa competição. Então as pessoas, às vezes, ao invés de fazer aquilo de uma forma mais branda e para se divertir, o que eu vejo é o seguinte, eu acho que a ansiedade ela vem associada a outras patologias. Então as pessoas hoje elas estão muito ansiosas porque elas têm essa questão de competitividade e elas estão com medo. Assim, e qual o maior medo? Hoje, aqui tu iniciou o programa falando sobre a chuva. Então, o desespero agora no estado inteiro, né, mais uma vez, um ano depois, que é bem típico do estresse pós-traumático, né? Os sintomas piores vêm um ano depois, voltando a encher d'água, então as pessoas estão com medo, já tem casas e lugares com água até o joelho, pessoas já desabrigadas, então pessoas com medo de acidentes climáticos. Esse é um tipo de medo e de ansiedade. Outro, até tu falou da questão da nossa profissão, que ela está mudando. Será que eu vou continuar conseguindo manter a minha produtividade financeira? Será que eu vou conseguir receber, né? Porque o nosso problema hoje não é trabalhar, né? Os médicos todos têm onde trabalhar, graças a Deus, mas não sabem nunca quando vão receber. Sim, essa semana eu falava com um colega jovem, iniciando a profissão, que ele se demitiu do trabalho dele porque ele está há 4 meses sem receber, e esse trabalho dele no ano passado ficou devendo 5 meses de salário para ele. Então, assim, realmente há uma desorganização social e que se junta às questões circunstanciais como a chuva e que se junta a questões da gente como a gente é, questões que nos constituem. Por exemplo, assim, você sabe que pessoas muito competitivas, com essa personalidade que se cobra mais e compete mais, têm uma tendência a ficar mais ansiosas. Não só pela questão climática, pela questão de reavivar a questão traumática, mas pela ansiedade de participar, pelo medo de não saber as coisas, pelo enfrentamento da tecnologia, pelo medo de estar por fora das novidades. Então, como é que se pega essa situação toda? Porque a geração da ansiedade, ela vem de muitos cantos ao mesmo tempo. E a resolução disso, ela bate numa coisa muito complicada, que é a mudança do nosso estilo de vida, que passa pela atividade física, passa pela meditação. Yoga tem uma relevância no tratamento das patologias ansiosas e na prevenção da ansiedade. Mindfulness também. Passa pela psicoterapia pessoal. Passa pelo uso eventual de medicações. Porque é aquilo que já dizia o meu professor, Manuel Antônio Pita Pinheiro de Albuquerque, né? Manuel dizia isso, são os inputs e os outputs. Ou seja, tem que diminuir aquilo que entra de ansiedade para dentro de ti e tem que, de alguma forma, aumentar a saída da ansiedade dentro de ti. Sim, mas eu acho que tu falou um ponto, Manuel, que era bem na questão da profissão. Eu vou falar agora de médico para médico. Certo. Antigamente, lá quando eu iniciei a faculdade de medicina, e tu, que tem 10 anos menos do que eu, todos os médicos trabalhavam no INAMPES. Perfeito. Tá. Além do INAMPES, eles tinham o seu consultório particular, existia medicina privada, davam aula em alguma faculdade, outro trabalhava no estado, né? Então tinha 2 empregos públicos que garantiam uma aposentadoria integral
não essa aposentadoria do INSS. Hoje, o médico jovem, e tu que é professor, ele não vai ter mais isso. Não. Ele não vai ter CLT, carteira assinada. Está acabando. Então o que aconteceu? Está havendo a famosa pejotização. O que é a pejotização? Todo mundo se transformou em empresa. E eu digo que nós estamos nos transformando em diaristas. Então o que tu faz? Onde é que tem hoje um plantão? Perfeito. Ali em Cachoeirinha. Amanhã, em Alvorada. Depois de amanhã, em Viamão. Depois em Canoas. E o pessoal roda. E são todas as especialidades. E não estão, então, aquela serenidade, aquela tranquilidade que o cara fazia assim. De manhã ele está no hospital, de tarde, na primeira hora, no INAMPS, depois, no final da tarde, vai para o seu consultório. Entendeu? Não tinha aquela tranquilidade. Eu me lembro, eu sou do lado do interior, eu sou lá de Pelotas. Todos os médicos, tu sabia se o médico era bom se ele tinha um Galaxy. Então os top, todos tinham um Galaxy. Galaxy era uma bacia, né? Uma banheira. Lindos, eu me lembro, lindos Galaxy. Os lindos Galaxy. Tinha que levar um posto de gasolina do lado, né? Mas o médico era o cara mais rico da cidade. Não é? E hoje, os médicos... Mas eu acho que essa mudança, sim, claro, eu conheço gente que mora no porta-mala, né? Vai para casa uma vez por semana para lavar a roupa e pegar roupa limpa, certo? Que mora de hospital em hospital fazendo plantão para poder manter aquilo que ele entende que é necessário que manter. E é um desafio imenso, porque a tecnologia, a inteligência artificial está aí, está modificando totalmente todas as profissões, não só a nossa. Muitas profissões ou vão simplesmente terminar, ou vão ter que ter uma capacidade de adaptação incrível. No primeiro momento, causando muito desemprego, como a gente conhece. Você sabe hoje que mais 60% das pessoas que estão nascendo agora trabalharão no futuro em profissões que nem sequer existem no momento. Então, assim, a migração pela tecnologia, a migração profissional para aquela coisa climática, ela vai ser violenta. E, obviamente, como a gente está inserido na sociedade, a gente não vai poder estar fora disso. Nós vamos mudar também. Então, exige-se hoje do médico coisas que a gente não tinha aptidão em algum momento passado. Habilidades de comunicação melhores, a capacidade de empreendedorismo, capacidade de reinventar a profissão. Se tu entrar hoje no Medline é um banco de dados que se reúne artigos médicos. E tu colocar lá futuro da medicina, só nos últimos 5 anos se produziram 260 mil artigos sobre isso. Para onde vai a traumato, para onde vai a otorrino, para onde vai a psiquiatria. E esse tem muita gente ao mesmo tempo preocupada e ao mesmo tempo pensando no futuro da medicina. Entendendo que o futuro da medicina, assim como de várias outras profissões, o direito, por exemplo. O risco que o direito corre de modificação violenta é agora, não é daqui a 10 anos. É o que eu acho. Eu não gosto de falar que eu tenho certeza, porque ultimamente eu tenho cada vez menos certeza. Graças a Deus. Mas eu vejo o seguinte, esses dias eu estava ouvindo um advogado dizer que o Brasil tem metade das faculdades de direito do mundo, que tem mais advogado no Brasil do que na China. O número de faculdade de medicina está similar, né? Me ajuda aqui, Manuel. Acontece que assim, nós infelizmente vivemos num país em que os nossos líderes pensam de forma para eles mesmos e não para a população normalmente. Há uma tendência disso. Não é um país em que tem uma gestão efetiva daquilo que é necessário para o bem do país. Hoje é um grande comércio fazer faculdades, é um grande comércio de todas as áreas. Não é Sim, mas só que é um comércio selvagem. Eu estava ontem aqui no programa Sala de Prescrição, que é um programa de médicos, paramédicos também, que fala sobre futebol, e o João Riso dizia que esteve na Nova Zelândia e na Austrália. Sabe como é que funciona lá? É assim, o governo determina, Porto Alegre tem 600 ginecobstetras. Aqui suspende a residência de ginecobstetra por 5, 6, 10 anos. Mas Canadá?
Exatamente. Então vai ter lá no Nordeste, porque lá não tem. Entendeu? Então o governo, em vários países do mundo é assim. Exato. Então determina. Aqui não. Aqui acumula. Então nós vamos ver tipo Uruguai, que os médicos viraram motoristas de Uber. Mas aqui eu queria falar uma coisa mais específica sobre a questão da doença e do médico. Os médicos estão vivendo menos anos do que a maioria do que a população em geral. E as médicas, menos anos ainda. E pior ainda, que aí é a nossa área, e que tu vai falar para os núcleos dos acadêmicos aqui do CIMER sobre esse assunto. Os médicos se suicidam mais do que a média da população geral. Então, olha que números. Os médicos são os que mais se separam, os que mais se suicidam, e também um agrupamento que usa um número bastante de drogas, né? Que profissão bonita essa. Mas te lembra disso? Há pouco tempo atrás, existia até uma mídia sobre isso, né? Trabalhe enquanto eles dormem. Tu lembra dessa frase? Trabalhe enquanto eles dormem? Então, o que significa? Havia uma ideia de que a recompensa que vinha pelo esforço era uma recompensa certa. E que o teu esforço tinha, assim, trabalhar o dia inteiro, estudar de madrugada. E eu mesmo fiz muito disso aí. Muitas vezes estudei de madrugada e trabalhei durante o dia. Porque era a forma de tu encontrar uma diferenciação de mercado, encontrar um espaço para ti, uma percepção tua e dos demais, que tu dominava aquele assunto. Então, era comum eu chegar em casa, cuidar dos meus filhos da época, estar com eles, e aí, quando toda a família ia para a cama, 11h30, meia-noite, eu ia estudar. Porque eu tinha que estudar, porque eu precisava saber. Isso traz, eventualmente, uma sensação de que a gente não adoece, que a gente não sofre. O médico que está numa emergência, não é só o médico, todos os profissionais de saúde que trabalham numa emergência, o dia inteiro, lá, tantas horas por dia, eles sofrem uma carga, não só com a perda, com a morte que eles vivenciam, com o sofrimento, com aquilo que falta de material, com aquilo que falta de pessoal, mas trazendo junto com isso a violência que vem com o cliente hoje em dia. Ameaça, né? Ameaça, agressão. Que é potencializada por alguns políticos baixos, de baixa qualidade, que potencializam, vão para frente de uma unidade básica de saúde de megafone, entram para dentro de uma emergência gritando. Ou seja, eles usam o temor da população contra a equipe de saúde como um todo, não só contra o médico, mas contra a equipe de saúde como um todo. Então é uma pressão imensa e a gente brinca de que isso não nos atinge. Não, e pior, os governos nunca, para a educação, eles colocam o patamar obrigatório pela lei, pela Constituição, aquele mínimo que tem que ser dotada a educação. Para a saúde aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, os 12%, que é obrigado, Nunca. Jamais chegou lá. O máximo que chegou é 9%. Ano que vem, que vai ser pela primeira vez, e ainda tem os penduricalhos aposentados do IP, não sei mais o quê. Então, ninguém se coloca na nossa posição. Mas vai chegar logo. Porque assim, ó, em muitos momentos, assim, em muitos locais do nosso Brasil, já está ocorrendo a terceirização do ensino médio e fundamental. Então, assim, ó, há muitos locais as escolas já são escolas terceirizadas. E escolas terceirizadas, elas seguem a mesma lógica da medicina terceirizada. É a lógica da economia. O governo terceiriza, não repassa muitas vezes aquilo que se comprometeu de repassar, ou mesmo assim o que se comprometeu é inferior àquilo que realmente é necessário. Cobra a terceirizada um mundo ideal que ele sabe que não é possível, ele mesmo não alcançaria. Há uma pejotização dos profissionais de ensino. Muitas universidades estão migrando para a pejotização, como dos seus professores, assim como já se faz a pejotização dos médicos. Já está havendo uma pejotização de professores de ensino médio fundamental, ou seja, uma deterioração das relações de trabalho progressiva, né? Com aumento da insegurança, aumento da instabilidade, diminuição, associado ao fato que as pessoas estão durando mais, vivendo mais anos, com um eventual empobrecimento. Menos os médicos, porque a gente brinca de que não precisa. Quantos colegas nossos que não tiram férias, vai num hospital terceirizado, daqui a pouco lá,
tu pega pessoas, não só médicos, mas toda a equipe de saúde que está 2, 3, 4 anos sem férias. Não, e ninguém mais tira aquelas férias de 30 dias. Isso eu não conheço mais ninguém. O máximo que as pessoas tiram, e olhe lá, é 15 dias e olha, e é raro. Por quê? Porque deixa de entrar. Então, eu vou te dar um exemplo concreto. Um médico, vamos falar de um médico bem-sucedido, que ganha 100 mil por mês. Doutor Ricardo Nogueira. Doutor Ricardo Nogueira, pode crer. Né? Vamos mentir aqui para a turma. Né? Tu quer me deixar mal no imposto de renda. Tá, tu ganha 100 mil. Tá bem, eu posso dizer, olha, esse mês eu vou para a Europa. Vou deixar de ganhar os 100 mil e vou gastar 200. Então vou ter um prejuízo de 300. Esse que é o grande problema. Antigamente não. Tu tinha tua carteira assinada, às vezes tinha mais de uma, né? E tu tinha garantido, tu abria a mão do teu consultório, né? Mas hoje é isso. Então nós... Mas tem uma vantagem, tem algumas vantagens. Primeira vantagem, ninguém mais ganha 100 mil. Tá? O valor médico baixou muito. Né? Foi para patamares assim mais normais da população, certo? Até porque, como tu mesmo disse, o consultório privado já não existe quase mais, né? Reduziu muito, né? Talvez na psiquiatria um pouco ainda, mas na medicina, de uma forma geral, o que mexe os consultórios são os convênios. Sabe como é que é convênio, né? Se um paciente marca pelo convênio, o paciente não vai, tu não recebe de ninguém, nem do paciente, nem do convênio. Sim, os dias agora, como hoje, né, quando tem chuva, tem epidemia de saúde, né? Aí ninguém vai nos consultórios, né? Porque tá chovendo e com razão ainda. O teu custo se mantém, o paciente não vai, tu não recebe. E cada vez mais os convênios precisam se sustentar, estão falindo graças a grandes investidas em grandes estruturas de saúde internacionais, os convênios vêm falindo sistematicamente. E cada vez mais eles apertam aonde? Apertam onde pode apertar, que é no profissional que presta assistência, certo? Então, o profissional que presta assistência ganha cada vez menos, tem cada vez mais burocracia, cada vez mais sofre glosa, ou seja, não recebe aquilo que ele produziu efetivamente. E o mecanismo é um mecanismo perverso, assim, para com as pessoas e para com os profissionais, assim. E não é só os médicos, estou falando assim, da enfermagem, falo de todo profissional que trabalha com saúde hoje sofre muito. E essa pressão gera adoecimento nas pessoas. Ou tu acha que ninguém se adoeceu no Covid? Sabe, é muito fácil as pessoas Quantos médicos morreram do Covid? Não é médico, os médicos, enfermeiros estavam lá, assim, ó, pessoas antigas, acostumadas com trabalhar numa UTI, acostumadas a trabalhar com doença, com sofrimento e com morte, pessoas assim sofrendo assim pelas mortes em sequência, inúmeras. O sofrimento horrível que foi aquilo, para chegar na rua e entender que o profissional de saúde não é como é que é uma pessoa que é ávida por dinheiro, que não cuida da saúde dos outros. Eu sei de uma colega nossa, uma médica exemplar, que ela perdeu naquela época do início da Covid, na UTI dela, ela tinha uma especialidade, minha colega, exemplar, né, que ela se desesperou com o número de mortes, porque ela nunca tinha tido tanta morte. E ela se desesperou, chegou a um ponto extremo. E a mídia e a política usando isso falando contra a vacina, falando mal contra as equipes de saúde. Não, e o governo fazendo uma campanha contra o médico, que agora eles não falam mais em médicos, são profissionais de saúde. Agora o Senado colocou em votação ontem um projeto que não precisa fazer o revalida para quem se forma em faculdades estrangeiras. E a coisa louca é que parece que quando um profissional de saúde fala sobre a importância da revalidação do diploma feito da faculdade estrangeira, parece que ele está fazendo reserva de mercado. Mas não, ele está fazendo reserva de saúde. Ele quer que as pessoas possam ser atendidas por alguém minimamente qualificado para isso. E que é terrível ter ao teu lado, assim, na mesa ao lado, assim, um profissional que muitas vezes não é qualificado. E aqui, vamos deixar claro, assim, ó, tem muitos profissionais que se formaram fora do Brasil que são extremamente qualificados. Não se está falando daqueles profissionais que são qualificados. Do país, né? Não, sim, mas tem gente de toda parte. Tem pessoas da França trabalhando na saúde pública aqui em Porto Alegre, pessoas de muitos países aqui. Então, assim, tem muitos profissionais extremamente qualificados.
Não, é que a situação nossa, o Brasil é um país retardado. Tudo que acontece nos Estados Unidos, 30 anos antes, repete aqui. O que aconteceu? Uma época nos Estados Unidos, não sei se tu te lembras, acho que tu não era nascido ainda, as faculdades de medicina e a qualidade dos médicos nos Estados Unidos caiu tanto que eles fecharam as faculdades de medicina. Relatório Flexner. Exatamente. Tá, então tu pode falar bem sobre isso. Fecharam e, inclusive, tiveram que importar médicos, que aí faltou médicos. Então tinha muito médico estrangeiro nos Estados Unidos. E eles fecharam. Mas aí, assim, ó, o que eles fizeram? Eles foram contra a lógica da economia, certo? Foram contra a lógica da economia e privilegiaram uma lógica. Precisamos formar pessoas com qualidade para ter atendimento de qualidade para a nossa população que merece isso. Que é uma lógica que algumas vezes pode ser antieconômica. Mas eu não queria deixar de a gente frisar uma coisa importante, que é a luta pela qualidade de vida. Nós, médicos, não médicos, temos que melhorar a nossa qualidade de vida. Temos que cuidar da nossa família, cuidar da nossa espiritualidade, fazer atividade física, para que a gente possa viver melhor com menos ansiedade, né, cara? Infelizmente, Manuel, nós vamos ter que encerrar, mas parece que a conversa aqui contigo hoje não foi com o doutor Manuel, psiquiatra, que todo mundo conhece, né? Porque todo mundo te conhece, reconhece o teu trabalho como professor, como médico, mas hoje foi o doutor Manuel Garcia Júnior, o nosso sindicalista do nosso núcleo Perfeitamente. de psiquiatria. E eu queria aqui enfatizar uma coisa que, pena que eu vou ser obrigado a encerrar e quero te agradecer, mas é o seguinte, eu acho que a gente tem que ter um princípio, um objetivo e uma prioridade na vida. E, no meu entendimento, só tem uma coisa que importa, que é o amor. Então, o que nós temos que fazer é viver com capacidade de continuar amando e se deixar ser amado. Perfeito. Obrigado, Isso não é para encerrar, é para provocar um novo Corações e Mentes. Continuem conosco e continuem amando e deixando que lhe amem.